Ironicamente, as próprias inovações que tornaram possíveis um aumento dramático no bem-estar das pessoas também estão criando novos problemas, o que aumenta a perspectiva de um desastre catastrófico com a biosfera onde vivemos. E aqui está a raiz do que enfrentamos. Ao melhorarmos a saúde humana, acabamos diminuindo a taxa de mortalidade infantil no mundo em 60% nos últimos 40 anos. E no mesmo período, a taxa de expectativa de vida foi melhorada de 45 anos em 1950 para 63 anos hoje. Este é um desenvolvimento onde os indivíduos que nós podemos empregar, não importa quão positivos sejam os resultados de nossas medições sobre a população, calculando sobre o mesmo período de tempo geometricamente, de quase 6,6 bilhões de pessoas, nós podemos facilmente atingir 8 bilhões de pessoas pelo ano 2020. O impacto negativo do crescimento populacional sobre todo o ecossistema do nosso planeta está ficando muito evidente. O rápido crescimento mundial da exportação de suprimentos de energia e água é um caso de preocupação profunda. E as conversas são sobre os produtos que a indústria aberta vem colocando na atmosfera a níveis perigosos. E poucas nações irão discordar em trabalhar juntas nesses desafios que ultrapassam fronteiras, causados pelo crescimento populacional que sobreconsome recursos e degrada o meio ambiente. As projeções de uma vida decente em nosso planeta estão ameaçadas. As Nações Unidas podem e devem usar o caminho essencial, mostrando que o mundo pode encontrar um meio satisfatório de estabilizar a população mundial e estimular o desenvolvimento econômico. A recente análise das Nações Unidas mostra que um dos assuntos chaves é o crescimento populacional. Mas as controvérsias que interromperam na conferência estreitam esse problema a um assunto profundamente importante, o qual tem uma dimensão profundamente moral. As Nações Unidas podem e devem usar um caminho essencial, mostrando como o mundo pode encontrar um meio satisfatório de estabilizar a população mundial e estimular o desenvolvimento econômico na maneira dessas considerações sensitivas, morais e religiosas. O crescimento econômico tem, obviamente, uma correlação inevitável com o crescimento populacional, e é essencial para aperfeiçoar os padrões de vida. Mas sem uma coordenação cuidadosa na força do crescimento econômico, coloca em risco o nosso meio ambiente. Estes foram os principais assuntos discutidos no Rio de Janeiro na Conferência do Meio Ambiente ECO 92. O foco está no crescimento sustentável e desenvolvimento mundial. E foi apontado na conferência que o crescimento é melhor gerenciado pelo setor privado, mas a regulamentação dos processos pelos governos nacionais e órgãos internacionais também são necessários. Então, mais uma vez, as Nações Unidas deverá ser a catalisadora e coordenar o processo inteiro. Ironicamente, as próprias inovações que tornaram possíveis um aumento dramático no bem-estar das pessoas também estão criando novos problemas, o que aumenta a perspectiva de um desastre catastrófico com a biosfera onde vivemos. E aqui está a raiz do que enfrentamos. Ao melhorarmos a saúde humana, acabamos diminuindo a taxa de mortalidade infantil no mundo em 60% nos últimos 40 anos. E no mesmo período, a taxa de expectativa de vida foi melhorada de 45 anos em 1950 para 63 anos hoje. Este é um desenvolvimento onde os indivíduos que nós podemos empregar, não importa quão positivos sejam os resultados de nossas medições sobre a população, calculando sobre o mesmo período de tempo geometricamente, de quase 6,6 bilhões de pessoas, nós podemos facilmente atingir 8 bilhões de pessoas pelo ano 2020. O impacto negativo do crescimento populacional sobre todo o ecossistema do nosso planeta está ficando muito evidente.
O rápido crescimento mundial da exportação de suprimentos de energia e água é um caso de preocupação profunda. E as conversas são sobre os produtos que a indústria aberta vem colocando na atmosfera a níveis perigosos. E poucas nações irão discordar em trabalhar juntas nesses desafios que ultrapassam fronteiras, causados pelo crescimento populacional que sobreconsome recursos e degrada o meio ambiente. As projeções de uma vida decente em nosso planeta estão ameaçadas. As Nações Unidas podem e devem usar o caminho essencial, mostrando que o mundo pode encontrar um meio satisfatório de estabilizar a população mundial e estimular o desenvolvimento econômico. A recente análise das Nações Unidas mostra que um dos assuntos chaves é o crescimento populacional. Mas as controvérsias que interromperam na conferência estreitam esse problema a um assunto profundamente importante, o qual tem uma dimensão profundamente moral. As Nações Unidas podem e devem usar um caminho essencial, mostrando como o mundo pode encontrar um meio satisfatório de estabilizar a população mundial e estimular o desenvolvimento econômico na maneira dessas considerações sensitivas, morais e religiosas. O crescimento econômico tem, obviamente, uma correlação inevitável com o crescimento populacional, e é essencial para aperfeiçoar os padrões de vida. Mas sem uma coordenação cuidadosa na força do crescimento econômico, coloca em risco o nosso meio ambiente. Estes foram os principais assuntos discutidos no Rio de Janeiro na Conferência do Meio Ambiente ECO 92. O foco está no crescimento sustentável e desenvolvimento mundial. E foi apontado na conferência que o crescimento é melhor gerenciado pelo setor privado, mas a regulamentação dos processos pelos governos nacionais e órgãos internacionais também são necessários. Então, mais uma vez, as Nações Unidas deverá ser a catalisadora e coordenar o processo inteiro.